Bem, vou te contar algumas coisas estranhas. Coisas que eu não entendo muito bem. A primeira é quando fizemos a análise dos efeitos do Programa de Planejamento Futuro. Ele teve um impacto diferencial nos homens, especialmente nos homens excluídos. Isso inclui homens de minorias étnicas não ocidentais, homens em sua maioria que não estão se saindo muito bem. Por exemplo, no Mohawk College, o Programa de Planejamento Futuro teve um efeito significativo nos estudantes que eram homens, que não haviam se saído bem no ensino médio e que não haviam escolhido uma área de estudo com um destino de carreira claro. Você pode imaginar que essas pessoas têm uma relação ambígua com a ideia de educação e não estão orientadas especificamente para um objetivo. Não estão muito motivadas. Agora, por que teve um efeito diferencial nos homens? Essa é uma boa pergunta. Bem, em primeiro lugar, as mulheres estão indo melhor. Então pode ser uma questão de ter efeito nas pessoas que não estão indo tão bem. E no momento, a maioria delas são homens. Eu acredito que isso pode ser parte disso, mas não acredito que seja tudo. Acho que parte da razão pela qual as mulheres estão indo melhor é porque elas são mais concordantes. Então, se um sistema estabelece uma estrutura e diz, aqui está um caminho para o sucesso, as mulheres não vão se rebelar contra isso. Elas vão seguir com isso, e isso está funcionando muito bem para elas no momento. As mulheres são mais concordantes. Todas as pessoas realmente concordantes são mulheres. Todas as pessoas realmente discordantes são homens. E talvez as diferenças reais ocorram nos extremos. E é um efeito colateral muito interessante de distribuições sobrepostas. As pessoas podem ser principalmente iguais, mas ainda podem produzir diferenças radicais. Homens discordantes não farão nada que não queiram fazer. Eles simplesmente dirão, vão para o inferno, vou para casa jogar videogame, não estou ouvindo suas aulas estúpidas. Por que deveria trabalhar para você? Vou me divertir, vou fazer minhas próprias coisas. Não acho que eles estejam motivados. Então, se você pega os homens que são assim e pergunta, o que você quer? Você pode ter o que quer, mas tem que descobrir o que é. Então, eles escrevem o que querem. Pensam, bem, isso pode valer a pena ter. Então talvez vou me esforçar nisso. Pelo menos é isso que parece para mim. Mas vou te contar outra coisa que é realmente estranha. Não entendo isso também. Mais de 90% das pessoas que assistem meus vídeos no YouTube são homens. Isso é estranho, porque cerca de 80% dos estudantes de psicologia são mulheres. Então, isso não é o que você esperaria, certo? E agora, o que é interessante é que todas as minhas aparições públicas relacionadas a OS tópicos que estamos discutindo têm sido esmagadoramente de homens. Algo como 85% e 90%. Eu pensei, caramba, isso é estranho. O que diabos está acontecendo aqui exatamente? E então, outra coisa que notei é que tenho conversado muito com as multidões sobre responsabilidade, não sobre direitos. Você não pode ter uma conversa sobre direitos sem uma conversa sobre responsabilidade, porque seus direitos são minha responsabilidade. Isso é o que eles são, tecnicamente. Então, você não pode ter apenas metade dessa discussão. E só estamos tendo metade dessa discussão. A pergunta é, que diabos você está deixando de fora se tiver apenas essa metade da discussão? A resposta é, bem, você está deixando de fora a responsabilidade. E aí a pergunta é, o que você está deixando de fora se estiver deixando de fora a responsabilidade? A resposta pode ser, talvez você esteja deixando de fora o sentido da vida. Parece isso para mim. É tipo, aqui você está sofrendo, o que faz valer a pena. A ideia de responsabilidade é isso que dá sentido à vida. Levante um fardo pesado, então você pode se tolerar. Olhe para você. Inútil. Facilmente magoado. Facilmente morto. Por que você deveria ter autorrespeito? Essa é a história da queda. Pegue algo e carregue. Torne-o pesado o suficiente para que você possa pensar. Sim, bem, tão inútil como sou. Pelo menos posso carregar isso de lá para cá. O que é realmente legal nisso é que, quando falo com essas multidões sobre isso, os olhos dos homens se iluminam. Isso é muito interessante. Já vi esse fenômeno porque venho falando sobre esse material mitológico há muito tempo. E posso ver quando estou observando as multidões, as sobrancelhas das pessoas se erguem. Os olhos se iluminam, porque eu juntei algo para elas. Isso é o que as histórias mitológicas fazem. Mas essa questão de responsabilidade, isso é uma ordem completamente nova. Os jovens estão tão famintos por isso que é inacreditável. E uma das coisas com as quais tenho conversado com algumas pessoas que estão concorrendo à liderança conservadora no Canadá, eu tenho falado com eles sobre as dificuldades que eles têm para se comunicar com os jovens. Porque o conservadorismo, o que diabos eles vão vender a OS jovens, certo? Porque o conservadorismo é algo que acontece quando você é mais velho.
Eles podem vender responsabilidade, ninguém está vendendo isso. E a coisa é que, para os homens, não há nada além de responsabilidade. Outro dia eu estava assistindo AOS Simpsons. Assisti ao primeiro episódio de Os Simpsons e o desconstruí. E é realmente interessante. Então, o que acontece no primeiro episódio de Os Simpsons é que é Natal, e Homer e Marge vão comprar alguns presentes de Natal. Mas Homer não recebe o bônus de Natal, e ele fica absolutamente arrasado com isso. E isso realmente é um tema recorrente em Os Simpsons, onde Homer perde o emprego ou algo assim, ou não consegue ganhar dinheiro suficiente. Ele fica completamente arrasado. Mesmo sendo esse cara inútil e tolo, a coisa que dá alma ao programa é que ele ainda é orientado para a família. Isso é o que o torna honrado. Apesar de ele ser tão tolo, ele decidiu assumir a responsabilidade por sua família e tentar carregar isso. Ele é um tolo santo. Ele não é um tolo completo. E é tão interessante assistir à história, porque ele sofre terrivelmente como consequência de não conseguir cumprir sua responsabilidade. Bem, isso é para homens. As mulheres têm suas próprias responsabilidades, não são as mesmas, são complicadas. Porque as mulheres têm que ter a responsabilidade principal de ter filhos, e também de cuidar deles. São estruturadas de maneira diferente dos homens, por necessidade biológica, mesmo que não seja uma questão psicológica. As mulheres sabem o que precisam fazer, os homens precisam descobrir o que precisam fazer. E se eles não têm nada pelo qual vale a pena viver, eles ficam como o Peter Pan. E por que diabos não? Porque a alternativa à responsabilidade valorizada é o prazer impulsivo e de baixa qualidade. E você viu isso na história de Pinóquio, certo? É a ilha dos prazeres. Por que levantar a carga se não há nada nele para você? Isso é outra coisa que estamos fazendo com os homens. É uma ideia muito ruim. E com os meninos também? Então tudo bem, por que diabos eu jogaria se essa é a situação? Se não recebo crédito por assumir a responsabilidade, pode ter certeza de que não vou assumir nenhuma. Mas aí, você sabe, sua vida é inútil e sem sentido, cheia de autodesprezo e niilismo. E isso não é bom. Acho que isso é o que está acontecendo em um nível mais profundo, em relação aos homens precisarem dessa direção. Um homem tem que decidir que vai fazer alguma coisa, ele tem que decidir que sim. E em parte é isso que você está tentando fazer no processo de planejamento futuro. Está dizendo, ok, qual é o seu valor mais alto? É a estrela, para o que você está mirando? Você pode decidir, homem, mas existem alguns critérios. Deve ser bom para você. Deve ser bom para você de uma forma que facilite seu progresso. Talvez também deva ser bom para a família e para a comunidade. Deve cobrir o domínio da vida, quero dizer. Há restrições sobre o que você deve considerar como valor. Mas dentro dessas restrições, você tem escolha. Você tem escolha.